Olá, Foi isso amante aqui. do terror. Olha ele aí, ó. Tirar o quest, fiquei. Lugares abandonados são assustadores. Você sabe o que é exploração urbana? Os Exploração caras urbana tão na consiste maldade em basicamente em cima do explorações telhado. em construções feitas pelo homem. Por exemplo, em prédios abandonados, ruínas ou locais não cotidianos, como hospitais. Mas claro que essa exploração vem com alguns riscos, seja riscos físicos ou riscos de lei, porque afinal são instalações privadas mesmo que Verdade. estejam Perigoso. abandonadas. Então seria considerado um tipo de invasão, e se o autor for pego, ele pode ir até para a prisão. Existem vários vídeos de exploração urbana aí no YouTube, é só você pesquisar. Mas às vezes, esse tipo de exploração pode dar errado e arrecadar, ao invés de experiências interessantes, experiências assustadoras. Existe um canal no YouTube chamado Urbex Aí, o Hill, cara é que eu conheci através de um outro referência, canal né? chamado Castor Curioso. Ele Cara é documenta referência, locais não tem jeito. abandonados e entra nos lugares mais insalubres possíveis. E eu vou te falar, isso exige muita coragem. Coragem que o Urbex tem de sobra. Ele explora cada canto e encontra todo Aqui. tipo de coisa. E no canal dele tem os compilados das piores explorações. Pô, Em falando em específico, Uber, um segundo aqui. Ontem eu chamei o Uber, eu esperei. Tava marcando 17 minutos, eu esperei 9 minutos pra ele terminar a corrida pra cancelar minha viagem. essa. Top 5 É isso aí. encontros paranormais mais assustadores enquanto explorando. Uber Hill. Bom, o título é autoexplicativo, Uber então Active. eu vou destrinchar todos esses vídeos aqui pra você. Mas não esqueça de passar no canal do Urbex, porque ele tem vários vídeos assim e é muito interessante. Também. Em quinto lugar está a escola abandonada Audubon Acabamos Jr. de ver esse Ele aí, ó. passa por vários corredores que tem um monte de entulho, vidros quebrados e armários destruídos. Até que, em um local aparentemente aleatório, ele presencia um acontecimento bizarro. Ele escuta passos e aí a porta que tá lá no fundo fecha. É outro, eu pensei que era o mesmo. Não era possível ser vento, porque o lugar era fechado. O Urbex, como corajoso que é, ele foi lá verificar. Se eu tivesse lá, eu provavelmente teria corrido. Na verdade, parando para pensar um pouco melhor, Eu nem eu nem estaria estaria aí. Daí, quando ele chega no local, ele descobre que aquilo era um banheiro. E pior ainda, ou não tão pior, mas ainda estranho, não tinha ninguém. E não tinha saída, nem mesmo um duto de ventilação. É como se ninguém tivesse sequer passado por ali. Mas então como é que a porta fechou? Olha lá o bicho Não ali, tinha bugando corrente pixel de atrás ar, da porta. e pareceu que a porta tinha sido Armando a empurrada. hora. E não tinha como alguém ter se escondido ali, porque o Urbex olhou cada centímetro quadrado. É simplesmente sem Armando explicação. Casa do... Peraí, pô. Em quarto lugar, tá a exploração no Hospital St. Joseph Riverside. Esse lugar aqui é mais sinistro que uma escola. Um hospital. Ele estava lá, explorando tranquilamente, Corpo entre morto, vários corredores, corpos salas de secos. cirurgia, leitos, estava aquele. tudo destruído. Até ele postar o vídeo. Quando ele postou o vídeo, tiveram muitos comentários de pessoas dizendo que viram uma mão preta na entrada de uma das portas e que logo em seguida desaparece. E essa mão ele não notou durante a exploração. E eu acho que se ele tivesse notado, ele saía correndo. Quando você vai ver o vídeo, você consegue ver uma mão preta segurando na porta e depois recuando quando ele chega perto. Bicho, é mesmo, velho. Nossa. É mesmo, velho. Olha lá, ó. Caraca. mesmo, Ninguém velho, é sabe o mesmo. que era aquilo. Podia ser um amigo do Urbex, o que é bem improvável, porque ele sempre explora sozinho, até onde eu vi. Podia ser também um defeito visual na câmera, o que é Não, improvável, defeito visual não porque tem como não. aquilo é idêntico a uma mão. Talvez alguém querendo assustar, ou se você for pro lado sobrenatural, podia ser um espírito. Mas não foi só isso. Tiveram mais dois acontecimentos. Um aconteceu no subterrâneo, onde ele ouviu um barulho estranho vindo do nada.
Hello, hello, hello. Hi. Ai, 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 ai. Hello, hello. Hi, hi. I look, but I don't see E nothing. o outro foi em uma sala de espera, onde ele ouviu um outro barulho, Caraca, só que dessa sala de vez espera. pior, porque parecia um tipo de rugido ou um rosnado. Mas felizmente, nada aconteceu. Agora tudo formando. Vê. Nossa, véi. É o pidão. Em terceiro pidão, lugar, certeza. tem outra escola, a escola Empire Camputech, que aconteceram também Camputech? duas coisas estranhas. É A que ele primeira mete o aconteceu inglês no enquanto ele estava Empire e andando o pelos Camputech corredores eles e mandam por pro- salas de aula. Quando ele olhou no fim do Olha isso, corredor, véi. parecia ter uma luz fraca como uma lanterna, e essa luz se mesmo. movia. Será que tinha alguém ou alguma coisa lá? E eu quero que mendigo você preste bugando atenção pixel lá nesse no detalhe. Tá vendo esses armários Tá aí? armando Então, aula. eles estão todos abertos, né? Fica prestando atenção neles. Quando ele entra na sala que estava atrás dele e volta, todos esses armários fecharam. Puxa. 18 armários foram fechados Ele sem contou o fazer armário. nenhum barulho. Tirem suas próprias conclusões. Já o Vou te outro dizer. aconteceu no teatro dessa mesma escola. Ah, não. Bom, Caraca. dentro falar desse que eu teatro trabalho com não isso. tinha nada demais, era só um monte de cadeiras e provavelmente o palco Ainda mais bem. pra direita. Mas quando você Mendigo a hora aumenta o mais brilho, cego. você consegue ver lá no fundo que tem alguma Mendigo é igual coisa que pico. parece alguém sentado. eu Não ver. é muito visível, podia ser qualquer coisa, mas parecia mesmo uma pessoa. Mas essa não ver, é a pior solta o parte, vídeo, porque deixa eu ver. ele volta lá depois e vai pra aquele mesmo lugar que tava aquela coisa. E adivinha? Ela não tava mais lá. Vai Sumiu. peitar, hein? Vai peitar. O cara é brabo. Brabíssimo. Em segundo lugar está o Templo Maçônico Ah, isso aí ainda Abandonado. vemos. Esse aqui foi descrito pelo próprio Urbex como um dos mais assustadores que ele já explorou. Por isso até que tá no top 2. Esse ele tinha certeza que era assombrado, até porque já foi utilizado como cemitério de animais e ele até encontrou um cachorro mumificado. Pra você Nem ter eu tô. noção do quão pesado é esse lugar. Ele foi aí mais pra tirar a prova se era assombrado ou não. E se ele vamos foi ver, aí né? pra tirar a prova, eu acho que ele teve. Enquanto ele estava explorando, uma cadeira cai sozinha. Mas tudo bem, isso pode ser só uma coincidência. Afinal, a cadeira estava meio que equilibrada e estava um pouco bamba. Então pode ser que a vibração dos passos dele pode ter derrubado a cadeira. Andando mais um Olha do tempo cara. por esse templo, uma porta acaba caindo. Mas, de novo, isso também pode ser uma mera coincidência. Talvez ela já estava propensa a cair. Mas mesmo assim, ainda estão acontecendo bastante coincidências. confiando. Mas a terceira coisa foi logo em seguida dessa anterior. Enquanto ele estava andando, ele olha para trás e uma das Não, portas não, acaba não, mexendo. Aquilo foi muito forte para ser vento. Fora que estava longe da janela, e quando ele estava passando ali, não tinha ninguém atrás da porta. Ali, ele teve certeza que aquilo estava assombrado. Então, ele resolveu cair fora dali o mais rápido possível. Isso aí. Não dá nem pra ter entrado, né? Na verdade. Então matamos com ele da cara. Em primeiro lugar está a É, Central pode ser do High vento. School Cleveland. Essa foi a exploração mais Não, assustadora mas aí que só o coincidência. Urbex já fez. Além de nessa escola tá Independente, tudo irmão. escuro, ele ainda contava Ó, o bichinho, com a coitado. maldita sensação de estar sendo observado e seguido o tempo todo. E de novo, que Conta nem aí, um Liv, dos puxa ele pra casos trás. anteriores, alguns desses Sim, velho, acontecimentos ele só viu Acontece. depois que foi postado. O primeiro Esse ele viu aconteceu realmente. no ginásio da escola, Hã? em que você pode ver lá no Esse ele viu na fundo vida real. uma figura preta recuando. Cadê? Olha lá. Deixa eu ver. Ih, rapaz, ficou mesmo. É sempre a figura preta, né? Nunca uma branca. É, O Impressionante segundo isso. foi na cozinha da escola, em que aparece um tipo de rosto fantasmagórico Deixa eu no ver. forno. O Oxi. terceiro aconteceu no Dano corredor, em que uma Pixel. figura preta aparece atrás da porta, o que pode ser a mesma figura preta que apareceu lá no ginásio, Eu tava olhando ou lá pro pode fundo. ser outra. E o último acontecimento Caraca. aconteceu nas escadarias e foi Abriu um uma monte latinha de de- uma vez. abriu E uma o latinha de último refrigerante, ó. acontecimento aconteceu nas escadarias e tomando foi a um Coca monte Zero. de uma vez. Primeiro, aconteceu um barulho alto. Aí ia embora pra casa.
Não, aí é Ele papo de desce mais barulho, um velho. pouco e ouve outro barulho. E quando ele chega lá embaixo, um objeto é jogado perto dele. Só que ele achou que tinha caído de cima, mas na verdade, aquele objeto saiu voando da direita dele. E eu não sei você, mas Cadê? eu acho que objetos não saem voando Cadê? Não vi, sozinhos. não. Então, das Acho que foi duas, coincidência esse ou aí. foi algum tipo de Também. poltergeist que jogou aquele objeto nele, ou, pior ainda, foi alguém. E se não preto, for tá? algum tipo de amigo dele, Aí, então demais. aquela sensação de estar sendo vigiado e seguido se provou ser Cadê? real. Deixa eu ver. E pior, não era nenhum espírito, Cadê, era gente. Ah, caramba. Tem que ser ninja Mas pra reparar também isso aí, tem né? que ter o computador da NASA pra plugar o pixel O no... Urbex, ele já fez várias explorações, algumas que ocorreu tudo normalmente e já outras aconteceram algumas coisas que podem ser consideradas estranhas ou até mesmo assustadoras. E Os caras nesse estão Chernobyl vídeo, aí, hein? ele ranqueou Meu as Deus, tá mais chique. assustadoras e estranhas que ele já Mas tinha ele diz presenciado Barry, em todas as o explorações homem que ele mais fez. rápido do mundo. E agora eu quero saber de você. Eu sou Você Barry teria coragem de Allen. fazer Eu sou o que ele homem mais faz? rápido do Eu mundo. posso dizer com sinceridade que não. E eu tenho motivos de sobra para isso. Pode ter qualquer coisa lá dentro, incluindo animais com doença, moradores de rua, drogados ou simplesmente malucos. Fora que tem outros riscos, como estruturais. Vai que essa construção acaba, sei lá, desabando na minha Isso é cabeça. muito E no perigoso, caso né? do Urbex, tem um extra, que é simplesmente o fato de ele não só explorar casas abandonadas ou hospitais pequenos, ele simplesmente explora lugares gigantescos e completamente escuros. Se por acaso a luz acabar, como é que ele vai achar o caminho de volta? Seria acabou capaz no de eu me vídeo. perder ali mesmo que eu tenha luz, porque esses lugares abandonados muito grandes são quase como labirintos. E por último que eu tenho rinite, então tá num lugar empoeirado e mofado Meteu essa, Não não né? é faz bom. muito bem pra minha saúde. Meteu Mas o essa, que né? Pra você se acha? safar. Será que tudo que o Ô, Urbex galera, eu teria, presenciou mas foi tô uma com mera rinite aqui, né? coincidência? É, Ou pô, será mano. algum tipo de Não. espírito? Sinceramente, eu acho que a opção mais assustadora de todas Que tem seria gente. realmente ter outro alguém lá com ele. É, Porque velho, é sabe, bizarro né? mesmo, pessoal. Hein? Nós temos que ter medo é de quem tá vivo. Também, né? Dizia manhã. Dizia manhã. 2h30 da madrugada.